Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui de reparo. E hoje estou trazendo aqui o reparo de uma placa-mãe Xing Ling, né? Aquelas placas-mães chinesa. Essa aqui é uma placa-mãe H55. Eu não encontrei o modelo ao certo, mas aqui na PCB há escrito isso aqui, ó, G33 6K V 2.0, né? Versão 2.0. Acho que é só uma numeração de PCB, tá? Enfim, pessoal, essa placa-mãe aqui, ela tá ligando e não dando imagem, tá? O famoso liga e não dá imagem. Vou startar a placa aqui. Ligou, né? E nada, tá vendo? A placa fica assim. E o que acontece, pessoal? O teste padrão que eu faço é o famoso teste do bip, né? Que é o teste para ver se a placa sem a memória, a gente tira a memória e vamos ver se ela vai bipar. Esse é o teste que tem que fazer. Então, eu vou ligar aqui. Startei. Vocês viram que ela ligou, mas não bipa, tá vendo? E o que acontece? Vamos aqui para os testes que vai ser feito. E eu vou fazer análise e já volto. Pessoal, então já voltei. É o seguinte, pessoal, fiz análise aqui e eu achei, meio que eu achei o problema. Então o que acontece? Essa placa-mãe aqui, ela tá sem o V-Core, tá? Quando eu ligo aqui, ó, liguei, vim aqui, vou medir aqui nas bobinas do V-Core, no dreno de baixo, né? Aqui no dreno de baixo, eu vou medir aqui, ó, e eu não tenho nada, eu devia ter atenção. Eu vou aqui no dreno do alto, né? E tem uns 12 volts, ok? Tem um pouquinho, dando um pouquinho menos, mas é isso mesmo. Eu tenho tensão de PLL, que é a tensão de 1 volt PLL, que é aqui, ó, no dreno de baixo tem tensão, mas não tem o V-Core. Eu tenho tensão também no PCH, aqui eu tenho no PCH, esse PCH de primeira geração, esse perfil, capacitores aqui em cima tem que ter 1 volt, 1.8 e 3.3. Então aqui nessa parte aqui, como se fosse um capacitor, se eu vim aqui a medir, eu tenho 3.3, ok? Tá? Tem tensão de 1 volt, não, 3.4, ok? E 1.8, tá? Eu acho que eu errei, pessoal, perdão, ok? Aqui em cima do PCH dá 1.8 e 3.3, tá? É o PCH de segunda geração que tem 1 volt, tá? Aqui nessas bobinas que é do PCH que tem 1 volt, tá? Esse PCH também recebe 1 volt, ó, 1.05, 1.08, ok? A tensão de memória também eu tenho, deixa eu ver que medir aqui a tensão de memória, do gate de baixa. Não, pera aí, medi errado. Gate de baixa, 1.4 volts, ok. Tá um pouquinho, dando um pouquinho menos, eu acho que é o meu multímetro, tá? Deve dar 1.5, mas normal. Mas aqui no PWM, pessoal, como a gente não tem tensão do V-Core, a gente tem que analisar o circuito V-Core, que é composto pelo PWM e os MOSFETs, correto? Então a primeira coisa que a gente vai ver é verificar esse PWM, tá? Muitas das vezes, por experiência, a maioria das vezes quando a placa ela não tem V-Core, é algum problema no circuito de enable, tá? O circuito de enable, ele funciona junto com a sequência de start, tá? E então o que acontece? Quando você tem uma placa que tem todas as tensões, ela vai ter tensão de PCH, tensão de memória, tensão do PLL, aí sim gera um sinal de enable, conforme essas tensões elas têm que aparecer e libera ali para o PWM, tá? É claro que ainda assim tem uma relação entre processador e PWM, às vezes você tem sinal de enable, todas as tensões no PWM, ainda assim não tem V-Core, aí já é um outro caso, mas a maioria dos casos é comum não ter enable. Então, sabendo disso, o que acontece? Vou desligar aqui a placa, eu fui aqui analisar o PWM, o modelo do PWM é esse aqui, é o UP180P, ou UP1608P, tá? Esse aqui é o 1608PK, mas é o P ali, o datasheet ele serve para o modelo P. E aqui no P, o pino 3 é o enable, tá? É bem complicado medir isso aqui, porque os terminais são muito próximos uns aos outros. Então é muito perigoso aqui esbarrar e fechar curto e queimar e piorar a situação. Mas eu já medi, tá? Eu vou tentar focar aqui, pessoal, vai ser difícil, mas enfim. Aqui no PWM, vamos lá. Vou ligar aqui a placa. Então tem aqui, ó. Vou tentar medir aqui. Vai ser bem difícil com uma mão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Aqui no PWM, no pino 3, que é mais ou menos esse pino aqui, ó. Eu devia ter uma tensão, tá? Uma tensão lógica ali, 3.3 volts, alguma coisa do tipo. Tá? Mas eu não tenho nada, tá? E o que acontece? Eu já havia feito o teste de continuidade aqui. Essa placa não tem esquema, tá? É o que dificulta também o reparo, tá? Mas eu vou deixar aqui nesse ângulo aqui. E medindo na escala de continuidade aqui para ver onde que vai esse pino 3 do PWM, onde que tá ligado. Eu já achei já, tá? Mas eu fui medindo aqui, fui encostando a ponta do multímetro nos componentes aqui, nesses transistores aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar no ângulo aqui. Nesses transistores aqui, nesses componentes, que eu sei que são componentes que é comum usar no circuito enable, tá? Mas aí não foi bipando nada, bipou dando continuidade até que eu cheguei nesse carinha aqui, tá vendo? Ele começou a dar continuidade ali no pino 3, tá? E o que acontece, pessoal? Esse CI aqui é uma porta lógica, tá? Eu consegui achar o datasheet desse componente, tá? Ele é uma porta. Então aqui, nesse componente,
é esse aqui, tá? É um Texas Instruments, né, da Texas Instruments. É um componente, é uma porta lógica do tipo END, tá? E o que acontece, pessoal? Para quem conhece aí o funcionamento de uma porta lógica, vai saber de letra, né? Mas essa porta lógica, ela não tá funcionando corretamente, tá? Ela tem sinais na entrada A e B, mas não tem saída, tá? Ela tá dando uma saída de nível baixo, como se estivesse faltando um sinal lógico. Então eu vou ligar aqui a placa, liguei, vou lá nele. Aqui, se eu vim aqui nele aqui, eu tenho aqui o pino 1, 2 e 3, tá? 4 e 5, tá? O 5 é o VCC. Então se eu medir aqui, ó, eu tenho tensão de alimentação, tá? 3.3, tá? No pino 5, que é a saída, que é aqui ligando para PWM, não tenho nada também, ó, tá? Eu devia ter alguma coisa. O pino 1 e 2, que são entradas lógicas, né? São entradas. Eu tenho sinal no pino 1, tá? Entrada no pino 2 também. Tá? Então, quer dizer, devia ter uma saída no pino 5, mas eu não tenho nada. Então, isso é um sinal que essa porta lógica está falhando. Até para um exemplo de comparação, aqui eu tenho um exemplo perfeito. Eu tenho 3 saídas, tenho 3 portas lógicas e são de exatamente o mesmo modelo, tá? Então, aqui no pino 5 dessa porta lógica eu tenho sinal, tá vendo? Ela está funcionando. E tanto no pino 1 e 2 ele também tem sinal. Pino 1, ó, tem sinal. Pino 2 também tem sinal, certo? Então, ela está funcionando, tá? Então, aqui nessa outra porta lógica, eu tenho a saída aqui, ó. Ela não tem nada, tá? Ó, tá vendo? Só que ela tá funcionando. Por quê? Porque no pino 1, eu tenho sinal, correto? Mas no pino 2, eu não tenho sinal. Essa porta lógica, ela é do tipo END, tá? Então, ela tem que ter sinal no pino 1 e 2 para ter uma saída, correto? Então, é uma relação seguinte. A porta lógica, ela tem a sua saída, que é igual o múltiplo da entrada com a saída. Tá? Como assim? Eu tenho níveis lógico e alto, né? Nível lógico baixo e nível lógico alto, tá? Então, o nível lógico alto é representado como 1 e o nível lógico baixo é representado como 0, tá? Então, se eu tenho uma entrada, duas entradas na minha porta lógica e uma delas falta, né? Fica 1 vezes 0 é igual a 0, então a saída é sempre 0. Né? Se eu tenho sinal nas duas saídas, né? nas duas entradas, então é 1 vezes 1, então a sua saída é igual a 1, correto? Então, essa porta lógica ela está falhando, tá? Ela devia estar funcionando, tá? Eu posso fazer um teste aqui, eu vou levantar somente o pino 5, tá? Porque eu tenho que procurar esse componente, tá? Eu não sei se eu voltei aqui, porque é a primeira vez que eu vejo uma placa-mãe usando porta lógica como um enable na saída. Eu já vi em placa de vídeo, já vi até em notebook, mas em placa-mãe eu não vi. Tá, desse modelo aqui eu nunca tinha visto, tá? Então eu não sei se eu vou achar uma sucata fácil, porque algumas placas eu sei de cabeça, assim, um componente que tem por experiência, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui para intuito de teste, eu vou tirar esse CI aqui que tá aqui e vou ver se vai startar, ou se ela vai ter dificuldade, vai continuar o mesmo problema, antes de sair procurando o componente na sucata, tá? Para ver também se não tem mais problema, ou se alguma falha na minha análise aqui. Aqui, eu retirei aqui o componente, o CI lá, a porta lógica, tá vendo? Retirei ela. E o que eu fiz aqui? Eu fiz um jumper, exatamente. Vai ter gente que vai criticar um pouco por ter feito o jumper, mas foi necessário, tá? E eu vou explicar o porquê. É o seguinte, que nessa porta lógica, eu não achei nenhuma na sucata para substituir, tá? Eu não tenho. Eu até pensei em usar aquelas que tem de placa de vídeo, que é usado no PEX Reset, mas é diferente, tá? A especificação não estava batendo. Então, infelizmente, eu não vou ter esse componente para repor. Então a solução aqui, a gambiarra técnica, né, vamos assim dizer, foi fazer o jumper, tá? Se a gente for olhar aqui o circuito, se eu olhar aqui o datasheet do componente, aqui no datasheet do componente a gente tem duas entradas, correto? E a saída Y, tá? Então o que eu fiz foi puxar o jumper do 2 aqui pro 4, né, o pino dessa entrada lógica aqui para cá. Como eu sei que tem um sinal, eu fiz esse jump para ver se a placa voltaria a funcionar, tá? E depois de ter feito esse jump, como é que a placa ficou? A placa tá ligando. E agora eu tenho o V-Core, tá? Aí, tem o V-Core. Só que ela não bipou, não tá bipando. O processador tá esquentando agora. Antes o processador não esquentava. Até o PCH também não estava esquentando, mas é porque o PCH não estava trabalhando pela falta de tensão do processador. Então o que acontece? Essa placa-mãe aqui, ela não estava bipando. Eu achei estranho, fiquei analisando algumas tensões aqui. Só que eu lembrei que algumas dessas H55, elas não bipam, tá? Elas não bipam sem memória, tá? Eu não sei porquê, mas algumas dessas aqui chinesas não funcionam, não bipam sem memória. Então eu já botei a memória aqui de cara logo, que não é o que eu costumo fazer. Geralmente eu
Veja se bipa. Não tá indo. Mau contato aqui. Deve ter sido mau contato na memória. Esse slot tá com mau contato. Essa memória tá defeituosa. Deixa eu testar com outra memória aqui. Até ligou. Aí. Enfim. Deu vídeo. Defeito, reparo, deu certo. O que acontece? Essa memória aqui minha não tá funcionando não. Vou testar aqui agora a placa completa, montada. Tá com 2 pentes de memória. Tá instalado o cooler. Botei um SSH aqui para dar boot. Já ligou. Vou entrar no sistema. A placa já tá no sistema. Só que abrir o CPU funcionando. Botei a rede também, ó. Tá instalando na rede ali. 5 de primeira geração. 650. Tá aqui H55. H55 geralmente é chipset, né? O modelo do chipset. E aqui o modelo da placa é H55. É engraçado que aqui, ó, em chipset Southbridge, tá dizendo que é um QM57. É bem comum nessas placas usarem chipsets que não é bem o do modelo. Então você tem uma placa lá que é descrito H55, tem um chipset QM57, algumas está descrito H61, mas tem um Q67 e por aí vai. Essas placas chinesas eles ficam reutilizando o chipset, sei lá, acho que o que tem disponível eles vão lá, pegam, montam a placa e enfim, pessoal. A questão aqui não é falar mal da placa, é mostrar um reparo, mais um reparo concluído. A gambiarra tá ali. Vai ter gente que vai questionar aqui porque eu fiz a gambiarra, porque eu não coloquei o componente. É o seguinte, pessoal, eu olhei o preço aqui do componente do AliExpress aqui, e nessa placa não vale a pena, porque é uma placa 11 de primeira geração, o cliente está com pressa, não quer esperar o componente chegar, prefere ficar com gambiarra, tá? É uma gambiarra que não é uma gambiarra, eu diria, feita de qualquer maneira, sem saber como que funciona. O problema é você sair fazendo jump em circuitos que nitidamente você não pode fazer jump nem sonhando, né? Porque você pode destruir uma proteção, uma coisa do tipo. Ali no caso é um circuito lógico. E esse componente ele só tem para achar, para comprar no AliExpress. Não tem aqui no Brasil. O preço dele não compensa essa placa, tá? Porque mais um carro de peça vai ficar muito caro, vai ficar quase o preço de outra placa. E o cliente não quer. Ele quer desse jeito mesmo, funcionando, tá bom. E vou deixar em teste. Já posso dar ela como concluído, tá? Então, é isso. Tá, então, até a próxima reparo aí.